Capítulo 3, verso 23 de Romanos, livro de Romanos, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. No verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Amém? Graças a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no verso 10 ela fala que não há justo, nem sequer um. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei, pela lei você sabe o que é o pecado, a consciência do pecado. Agora, a Bíblia diz que Deus encerrou todos em pecados, e não há um só justo, nem um sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Deus encerrou todos em pecado, para quê? Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, ninguém pode bater no peito e falar que é justo, que é isento de pecado, porque o próprio Deus encerrou, encerrou, prendeu todos em pecado. Para quê? Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que é isso? Quer dizer, vangloriar, A pessoa fala, eu sou melhor, eu sou o perfeito. Não, Deus nos deixou sobre uma ação de pecado, de transgressão, mas Ele nos justificou, quer dizer, Ele pagou o título da dívida de pecado que era contra nós. Agora a nossa justificação, o pagamento dessa dívida de pecado, ela vem pela graça de Deus, quer dizer, é de graça. E essa graça, ela vem pela fé em Jesus Cristo. Então, o que nos salva, o que nos reconcilia com Deus? A fé em Jesus Cristo. Quer dizer, o que é a fé? A fé é uma ação contínua, de que nós recebemos de Jesus a justificação dos nossos pecados, a nossa justificação, o pagamento da nossa dívida. Então, nós estávamos encerrados em pecado, mas Jesus foi e nos arrancou do pecado. Agora, o quanto custa isso? O que eu tenho que pagar por isso? A Bíblia diz que a salvação é por graça, é de graça, não custa nada. Então, como é de graça, as pessoas no mundo, o que as pessoas fazem? Tudo que você precisa, você paga, você compra, ou alguém compra e te dá. Tudo custa algo, não é isso? Tudo custa algo. Então, o que as pessoas fazem? As religiões fazem, que você tem que fazer algo, de um sacrifício para alcançar a graça de Deus. E como? Então tem que fazer algo, tem que fazer um sacrifício, tem que ir não sei aonde a pé, tem que pagar isso,
pagar aquilo, e outros até torturam o corpo com lâminas. Quer dizer, ele acha que ele tem que fazer algo para ele conseguir a sua justificação, a sua aceitação diante de Deus. A pessoa acha que não. Por quê? Porque ele não crê no sacrifício de Jesus. Porque Jesus, o sacrifício dele é completo. Não é? Então, quem está fazendo sacrifício para obter salvação, para ir para o céu, não é? Isso é um erro, porque não crê que o sacrifício de Jesus foi suficiente. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Ninguém pode fazer maior e ninguém pode fazer melhor. Ele é suficiente. Então, eu creio. O que nós devemos fazer? Crer que o sacrifício de Jesus, que a obra de Jesus, que o derramamento do sangue de Jesus foi suficiente para me redimir. Tanto é que na Santa Ceia ele celebra uma aliança. Esta é a nova aliança no meu sangue. Tomai dele todos para o quê? Para a remissão dos pecados. Então, só Jesus pode remir os pecados. Então, os pecados nossos foram pagos. Então, você crê, você entra na graça. Graça é algo que não custa nada. Quer dizer, você crê, por isso Jesus pagou por mim. Jesus fez a obra completa por mim. O sacrifício dele é completo. Então, a religião ensina que você deve cumprir todos os requisitos, ser bonzinho, ser totalmente justo, ser totalmente isento de pecado, para você obter a salvação. Mas a Bíblia diz que não é a nossa justiça própria. Eu bater no peito e falar que eu sou salvo porque eu sou bom, porque eu sou mais santo que os outros, porque eu sou justo, porque eu sou honesto, por melhor que nós sejamos, por melhor que você seja, você não vai conseguir a salvação, porque os requisitos que Deus exige para a salvação, nós não podemos cumprir plenamente. A verdade é essa, mas Jesus cumpriu por nós. Ele é um homem perfeito, então ele é o único que pisou essa terra, o único homem que pisou essa terra e que não pecou. Então, Deus, o Pai, levou em conta. Por isso, ele fala assim, que ele se deu em sacrifício, em favor de todos aqueles que nele creem. A Bíblia diz, aqueles que creem no Senhor não serão confundidos e nem envergonhados. Agora, vão obter salvação, justificação, perdão dos seus pecados, não porque é perfeito, mas porque crê que Jesus é o perfeito, que Jesus pagou a dívida que era contra nós. Nós estávamos encerrados no pecado, separados de Deus, sem Deus no mundo, mas Jesus veio e nos reconciliou com Deus. Hoje nós temos liberdade de chegar diante de Deus e falar com Deus, sem culpa, sem peso de condenação sobre nós. Mas nós estamos fiados no quê? Não na nossa justiça própria, mas na graça redentora de Jesus Cristo. Então todos pecaram, carecem da glória de Deus. Então ninguém pode bater no peito que pela sua justiça própria vai ser salvo. Vai ser salvo porque é dependente de Jesus, é dependente das benesses de Jesus, do que Jesus fez. Então, não havendo nenhum justo, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas creu no nome de Jesus, sendo justificado gratuitamente. Olha bem, o que é gratuitamente? Você não precisa fazer sacrifício, você não precisa pagar nada,
por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então, o nome de Jesus assume a maior importância na sua e na minha vida. A verdade é essa, não é? Sendo a quem Deus propôs no seu sangue a propiciação. Propiciação é pagamento, não é? Mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então, a justiça de Deus, né, se cumpre em Jesus. Jesus é a justiça de Deus. Então, o nome de Jesus significa Deus é salvação. O homem não pode salvar a si mesmo. O homem, né, pela sua justiça própria, não pode se salvar. Mas ele necessita da graça e do sacrifício de Jesus. Agora, a religião fala que você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, e não sei onde ir a pé, né? Inventa muitos modos, muitas formas do homem salvar a si mesmo. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há salvação. A salvação, Jesus, Deus é salvação. Esse é o nome de Jesus, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Então, independentemente das obras da lei. Agora, como nós somos salvos pela lei, pela graça, né? Não nos custou nada. Agora nós vamos andar de qualquer maneira, viver de qualquer maneira? A resposta é não. A resposta é não. Nós fazemos boas obras, esforçamos em fazer boas obras, não para ser salvo, mas porque já somos salvos. E com isso nós, fazendo boas obras, nós testemunhamos que o nosso Deus é bom, o caráter de Deus é bom, não é? Então fazemos boas obras para testemunhar da bondade, da grandeza de Deus, do amor de Deus sobre a humanidade e sobre cada uma das nossas vidas. Então obras não salvam, né? Boas obras não salvam. O que salva é o nome de Jesus. A Bíblia diz que não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O único que prometeu vida eterna, né, de todos os personagens da história da humanidade foi Jesus. Porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E Ele não somente é fiel para cumprir, Ele é poderoso para cumprir. Ele é poderoso para te salvar. Então, a questão de salvação é uma questão de aliança com Jesus, aliança com Deus, né? Aceitando a Jesus como Senhor, porque falando, isso tem que ser expressado com a nossa boca, porque a Bíblia diz que se com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Então, não depende do seu sacrifício, né? Você pode descansar se eu creio no sacrifício de Jesus Cristo. Eu creio que Ele me amou primeiro. Eu creio que antes de eu nascer, Ele já havia preparado lugar para mim, que Ele já havia, né, me comprado. A Bíblia diz que Ele nos comprou com o seu sangue, com o sangue dele. Então, o crente, né, quem crê no nome de Jesus, né, e pôs a sua fé em Jesus Cristo, ele vive em paz. O medo da morte desaparece. O medo de além da morte desaparece. Ele recebe paz, porque porque Jesus é o príncipe da paz.
o termômetro que nós temos, que nós estamos com Deus e Deus está em nós, é quando há paz. Nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, preocupados com coisa alguma. A aflição não pode dominar nós, porque nós estamos em paz. E nem o medo de morrer, o medo da morte, pode nos tornar a vida de tormentos, porque nós estamos em paz, porque nós sabemos que as promessas de Deus vão além da morte, né? A Bíblia diz que nós vamos passar pela morte, mas a morte não vai nos deter. Agora, toda dúvida tem que ser dissipada, toda incredulidade dissipada. Será que eu vou ser salvo? Será, né? Tem crentes que ficam com esse tormento. Será que eu vou entrar no céu? A pergunta é: você aceitou Jesus? Você confessou o nome dele? Você crê na palavra dele? Você se esforça para fazer as boas obras? Mas sobretudo você crê no nome de Jesus? Você tem Jesus e Ele tem você? Então, não precisa andar ansioso. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor tira toda a ansiedade do seu coração e você repousa em paz. Sou salvo, não pela minha força, não pela minha possível bondade ou pela minha justiça, mas pelo nome santo de Jesus, a quem entreguei a minha vida. E Ele diz que Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de ti, né? Então Ele veio trazer essa paz, né? O medo não tem razão mais de ser, porque Deus é poderoso para guardar as vossas almas, a Bíblia diz. Então, você tem o Rei dos Reis te guardando, te protegendo, livrando você de todo mal e caminhando com você além dos portões da morte. Então, Ele veio trazer essa paz no nosso coração e Ele veio trazer o caráter dele para nós. Quando nós confessamos Jesus, nós recebemos o caráter de Deus, o DNA de Deus. Por isso que nós vamos fazer boas obras. Enquanto a religião ensina para você fazer boas obras para ser salvo, não vai conseguir nunca. Porque é melhor que nós sejamos, nós não vamos preencher os requisitos que Deus exige. Só Jesus preencheu. Foi o servo fiel. O servo fiel, né? Se despiu de sua glória, e veio como servo obediente, e Ele nos dá, né, como nós devemos viver, ser obediente à palavra de Deus, esforçar na palavra de Deus. Agora, a questão da humanidade, quando se fala em pecado, as pessoas ficam miúdas, né? Porque o pecado? Olha, quando nós aceitamos a Jesus, né, que na verdade é Ele que nos aceita, fazemos aliança com Ele, a Bíblia diz que Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, e deles não se lembra mais. Olha bem, toda a nossa vida pregressa, Ele passa a nossa ficha a limpo. Sua ficha era suja, Ele pega e passa a limpo. O que Ele está fazendo? O que Ele faz com isso? Ele nos dá uma nova oportunidade. Ele nos recria. Porque a Bíblia não diz que estávamos mortos. A Bíblia nos diz que o pecado traz a morte. Então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus nos deu vida, né? Pela sua graça. Então, quando houve a aliança, a celebração da aliança, Ele pegou os nossos pecados, lançou no mar do esquecimento, deles não se lembra mais. Você não precisa se lembrar deles mais, né? Agora, o diabo vai querer lembrar você. Agora, quando ele lembrar você
da sua vida passada, lembra ele da vida futura dele. Qual que é o fim dele? Não é? Porque para ele não há salvação mais, porque ele já esteve na glória, ele já esteve com Deus e tinha tudo, não é? Ele não tem como voltar para lá, mas você está indo para lá, nós vamos para lá, não é? Pela fé em Jesus Cristo, que nos redimiu, pagou os títulos da dívida que era contra nós. Nós fomos salvos pela graça, pela aliança em Jesus. A questão da aliança é a filiação. É tão forte isso, se você pegar, né, seus filhos e colocar no meio aí de 5.000, 10.000 outras crianças, e vai falar assim, qual é o seu filho? Escolhe qual é o seu filho, né? Aí você vai lá para escolher o seu filho, os seus filhos, né? E ali vai ter mais bonito, mais inteligente, né? Mais vistosos, mas você chega, pega um que não é tão inteligente nem tão bonito. Falei assim, mas tem melhor? Aí, falei, não, esse é o meu filho. Então, a salvação é isso. É aliança com Jesus Cristo, filiação com Deus, né? E Deus conhece os que são seus. Deus conhece os que são seus. Então é aliança. Ah, mas ele pecou mais do que os outros, né? Não, mas eu comprei os pecados, eu paguei na cruz os pecados dele. Mas então por quê? Não, porque ele é meu filho, ele tem uma aliança comigo, eu tenho uma aliança com ele. E eu comprei os pecados dele, passei a ficha dele ali. Foi isso que aconteceu com Nicodemos, né? Falou para Nicodemos, né? Não te assuste, né? De eu te dizer, importa-te nascer de novo. Então Deus nos deu um novo nascimento, o dia que cremos no Evangelho, que cremos em Jesus Cristo, passou a nossa ficha limpo. Agora, e depois dessa aliança? Aí João fala, se pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai, que ele é capaz de se condoer das nossas fraquezas, né, e perdoar, e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então Jesus é aquele que arranca o pecado do mundo. Arrancou o pecado antes da aliança, e depois da aliança, aí você vai saber se você está no caminho ou fora do caminho. Andou fora do caminho, você sabe, o Espírito de Deus vai te notificar, e você vai saber, e você vai chegar para ele e falar, Senhor, pisei na bola, transgredi, perdoa o meu pecado, eu me arrependo, e eu confesso a ti o meu pecado, e torna a minha ficha limpa, me perdoa, né? É isso que fazemos toda a Santa Ceia. A Bíblia diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, né? Então, para quê? Uma vida no altar. O que Deus está falando com tudo isso? Uma vida no altar de Deus. Pecou, não vai fugir do altar, porque as pessoas têm isso, né? Está em pecado, está em transgressão, ela foge do altar. Mas não, no altar o fogo arderá continuamente e não se apagará. Tudo da sua vida tem que ser trazido ao altar. Traga o seu pecado, vai ser queimado. O Senhor vai te dar uma nova oportunidade, não é? Então, agora, uma vida reiterada de pecado, sem a confissão, é obstinação. Aí a pessoa vai ter consequências, porque a lei de Deus é boa, não para nos privar de coisas, mas porque Ele nos ama para que a gente venha dar certo em tudo. Ele conhece a nossa natureza, e a lei de Deus é boa, perfeita e agradável para nós, no nome santo de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe. Seja livre, esteja em paz, esteja certo da sua salvação, esteja certo da libertação, da cura,
esteja certo que a aliança de Jesus nunca vai ser quebrada e Ele vai cumprir todas as suas promessas, te dando paz, alegria e triunfo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.